Síndrome de Down é um distúrbio genético descrito inicialmente pelo médico britânico-inglês John Lyndon Down, em 1866. É condicionada pela presença de um cromossomo 21 adicional nas células de seu portador e ocorre como trissomia livre em cerca de 95% dos casos. Com o aumento da idade materna, a partir da faixa de 35 a 40 anos, a possibilidade de ocorrência aumenta. Como explicação para este fato, tem sido considerado que a formação dos óvulos, iniciada no período fetal, e o tempo necessário para completar o processo, deixariam as células germinativas femininas expostas a danos ambientais que poderiam levar a erros durante a divisão meiótica. A síndrome é caracterizada por um grau variável de atraso no desenvolvimento mental e motor e está associada a sinais como hipotonia muscular, prega palmar transversa única, prega única no quinto dedo, sulco entre o hálux e o segundo artério, excesso de pele no pescoço, fenda palpebral oblíqua, face achatada. O presente artigo aborda a questão do comportamento sexual e da reprodução em portadores da síndrome e as chances de recorrência do distúrbio na prole, pela análise da segregação cromossômica em diferentes tipos de trissomia 21. No Brasil, estudo realizado pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down afirma que a sexualidade da pessoa com síndrome, a não ser nos casos neurologicamente mais prejudicados, não é diferente das demais, e refere que sempre que esta colocação é feita em público, leva à expressão de espanto, descrença, franca oposição. 70% dos indivíduos portadores apresentam interesse pelo sexo oposto. Poucos tiveram educação sexual. A puberdade e a maturação sexual ocorrem de forma comparável às de pessoas da população geral. Em termos de idade e regularidade das menstruações, a idade média da menarca é em torno de 13 anos. Duração do sangramento, 5 dias. Os problemas ginecológicos mais comuns são os cuidados na higiene menstrual e os sintomas pré-menstruais. Quanto à capacidade reprodutiva, estudo refere número reduzido de folículos nos ovários. Mulheres com síndrome podem ter dificuldade em utilizar os métodos de barreira, que requerem planejamento e motivação para o uso adequado. Uma segunda opção são os métodos injetáveis. A fertilidade geralmente é mais reduzida nos homens do que nas mulheres. Estudos revelam uma diminuição na capacidade de formar espermatozoides funcionais e comportamento anômalo do cromossomo 21 extra na meiose, divisão celular que leva à formação dos gametas. Entretanto, há relato sobre homens com a síndrome que procriaram. Pais acreditam que os filhos com a síndrome deveriam ser esterilizados ou ter alguma forma de controle de natalidade, caso não tivessem possibilidade de reprodução. Os sujeitos estudados não tinham liberdade para experimentar relacionamentos sexuais, o que evidencia posturas repressoras. Não obstante a questão da sexualidade ainda ser considerada com reservas e proibitiva por muitas famílias, ocorrem casos de namoro e até de casamento entre portadores. Quando ambos os parceiros apresentam a síndrome e são férteis, a possibilidade de progênio normal é reduzida para 25%. Nesse caso, há um aumento no risco de abortos, pela produção de conceitos
com tetrassomia 21, condição incompatível com a vida. Primeiro relato. Mulher com síndrome de Down casa com homem com deficiência cognitiva leve e concebe um filho normal. Segundo caso, repórter brasileira com síndrome de Down. Terceiro caso, bailarina Aline Faro representa um exemplo de superação. Assim como estas, outros também conseguiram romper com as limitações impostas pela deficiência. Este estudo ele foi desenvolvido tendo em vista o momento atual de mudanças de paradigmas e a realidade da necessidade da inclusão social, considerando aspectos cognitivos, linguísticos e motores. As questões sexuais foram abordadas quanto às perspectivas biológicas, afetivo, cultural e ético, tendo em vista o respeito aos direitos da pessoa com deficiência, síndrome de Down.